Ó Senhor Jesus, eu estou vendo hoje bastante gente, né? Louvado seja o Senhor. E tem outros que são de casa e bastante visitante, né? A todos que nos visitam, sejam bem-vindos, tá? Que o Senhor continue abençoando vocês, e como a nós também, e como todos os filhos do Senhor. Amém. Né? Senhor Jesus. Então, é uma alegria para a gente, amados irmãos, a gente, neste dia, muito especial para nós, aonde nós deixamos o nosso corre-corre um pouco, e nos detemos aqui no local, para continuar a comunhão, porque certamente nós temos comunhão no partir do pão no domingo, chega segunda-feira, nós temos materiais de sobejo, né? Cada dia é um banquete. Então aqui a gente continua um pouquinho mais, né? Como o irmão Geraldo fala, nós vamos aprender um pouquinho mais da palavra, não é? Então, eu costumo dizer, irmãos, que nada agora possa tirar a nossa atenção, não é? E certamente, naquilo que nós vamos compartilhar, cada um tem uma porção. Cada um tem uma porção. Seja, e como diz o alimento diário, tem algumas coisas que falam admoestação, né? E de vez em quando não, de vez em sempre o Senhor tem que, né? Que a gente vai caminhando assim, de repente a gente faz assim, e dá uma desviada, o Senhor vai com o cajado e traz para cá, e Ele traz pela a palavra, não é? Então o Senhor fala conosco, e eu costumo dizer assim, no mesmo ponto de palavra, o Senhor fala com você, na sua necessidade, no que você precisa ouvir, né? E como o irmão Ari, ele falou assim, que quem somos nós? Isso me toca bastante, isso, irmãos. Quem somos nós no universo? Então nós somos muito pequenininhos. Então nessa menção, irmãos, eu não quero nenhum resquício de exaltação, de tão pequeno que nós somos, mas para Deus nós somos muito importantes. Até arrepia, gente. E eu faço menção do quê? A ponto, a gente sabe o estrago que se teve no homem, e Deus, João 3,16 diz aqui, Deus amou o mundo de tal maneira, porque não tinha outro jeito, porque desde lá que nós vamos estar vendo algumas coisas, até chegar a nós, que teve muita coisa, e lei, e muita coisa, mas o Senhor teve que vir no Filho, e o Filho teve que ir à cruz, né? Então, tal é a nossa importância, e isso nós temos que ter em alta conta na nossa vida, irmãos. Nós não podemos não ter mais nenhum pingo de, supomos assim, uma coisa frouxa. Não pode isso, porque é prejuízo e é morte isso, não é? Então, irmãos, aqui falando quem somos nós? Nós somos para Deus de tal importância. E nós vamos estar falando nisso, e aqui o hino que estava cantando, ele fala de eliminar impurezas. O Senhor cada dia faz uma faxina em nós. Cada dia Ele faz uma faxina em nós, né? Tira os pecados, porque João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não é isso? Que tira o pecado. Ele não vai pegar o pecado e jogar embaixo do tapete. Ele vai tirar o pecado, não é? Então, quer dizer, e fala
onipresença do Senhor. Ele é luz, Deus é luz. Então, a luz está em todo lugar, e Deus está em todo lugar. Não tem como se esconder de Deus, Ele conhece até os nossos corações, né? Então, é importante isso. E, então, irmãos, fiquem com atenção, voltado para a palavra, o que nós vamos estar compartilhando, que é de proveito, é muito importante isso, sabe? Para nós continuarmos como soldados do Senhor, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Isso é sério, irmãos, sabe? É muito sério isso. Então, vamos tratar como tal, né? Senhor Jesus. E, Fátima, por favor, me pega o meu alimento diário que está na minha pasta, fazendo favor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E, começando a falar, irmãos, nós vamos falar está falando de restauração. Nós estamos falando de restauração. Tá? Então, irmãos, falando de restauração, por que restauração? Isso estou querendo dizer que alguma coisa foi danificada, teve problema. Então, precisa ser restaurado. E o Senhor é Deus que restaura. E Ele não restaura por metade. Essa parede está feia, eu pinto a metade e a outra não. Não, Ele faz por inteiro, não é? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, a importância a nós estamos prestando atenção o que o Senhor está fazendo. E como introdução, irmão, eu vou ler aqui na segunda-feira, está dizendo assim, olha, o título da mensagem dessa semana é a restauração da terra, a restauração da terra, o quinto dia e o sexto dia. Retornando o quarto dia da criação, conforme visto na semana passada, compreendemos que Deus criou todas as coisas visando exercer o seu governo na terra. Senhor Jesus criou os dois grandes luzeiros, não apenas para separar a luz das trevas, mas também para estabelecer o seu senhorio por meio deles. Senhor Jesus, no quinto dia, criou os peixes capazes de sobreviver no mar, nas águas de morte, sem ser contaminado por elas. Assim também colocou-nos no mundo e deu-nos condições necessárias para não sermos contaminados por ele. Então, irmão, esse ponto eu quero tocar com os irmãos, porque nós estávamos numa situação, nós não tínhamos condições, mas o Senhor deu-nos condição. É diferente, irmãos. Sabe, assim, eu gosto de exemplificar. A irmã Silvana me fala assim, irmão Lopes, eu tenho lá um volume de 80 quilos, leva para mim até X lugar. Eu falo para a irmã, eu não posso, porque eu não posso mesmo, porque eu não tenho condições físicas pode ser que o irmão consiga, eu não consigo, 80 quilos não consigo, e eu vou ficar, né, é complicado, né, eu não consigo, mas nesse quesito o Senhor deu condições. Então, se nós não fizermos, e aí? Eu mando você carpir, eu te dou uma enxada, você vai carpir, porque você tem enxada, tem condições de carpir. Aí o Senhor está falando aqui, o alimento já está mostrando isso aqui, ó. Ele nos deu condições, Senhor Jesus, não é? E, deixa eu, aqui, Deus criou o homem, o centro de sua criação, segundo sua imagem e semelhança, com a missão de se multiplicar.
Senhor Jesus. E depois, irmão, aqui no terceiro parágrafo, aqui está falando assim, olha, ó que coisa, ó que está escrito aqui. Isso significa que, independente de alguém gostar ou não, está escrito aqui. Então, quer dizer que, veja bem, irmãos, eu toquei muito nesse ponto. O Senhor tem autoridade, Ele é Senhor da vida, Ele quer a nós para Ele, e Ele trabalha tudo para Ele, não é? Então, quer dizer que aí, eu quero fazer do meu jeito, mas o Senhor está dizendo aqui, você goste ou não goste, já existem coisas estabelecidas, e aí o Senhor nos conduz para a vida. E daí eu ouvi essa semana, irmãos, uma frase que ficou muito me impactou. Então, que o inimigo, ele atrai para destruir. Ele atrai para destruir. Jesus chama para salvar. E agora, a partir de agora, nós vamos estar falando isso. Ele chama para nos salvar de nós mesmos. Isso é sério, irmãos. É muito sério. Então, ele chama para nos salvar. Não é isso, jovem? Ele tirou da onde você estava. Cada um tem sua experiência. Para salvar você, para continuar salvando a cada um de nós mesmos. Da nossas rebeldias, da nossa situação de olhar para nós mesmos. Ele, cada dia, ele nos salva e vai nos salvando e dando suporte para nós continuarmos nesse mundo como ele está. Não é isso? João 10:10 diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Por que ele faz isso? Nós sabemos que lá no começo, o arcanjo de Deus, Lúcifer, rebelou contra Deus. E ele trabalhava para Deus, e ele se virou contra Deus, e tudo que é para Deus, ele luta para destruir. E o Senhor, ele não deixa a gente à deriva. Ele não deixa você à deriva, não deixa a irmã à deriva, não deixa nenhum de nós, não é? Então ele não deixa, então ele chama para salvar, né, irmãos? E Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então, irmãos, Senhor Jesus, mas o Senhor, agora nós vamos, aí nós estamos falando que Ele nos dá condição. Nós começamos falando da condição. Agora como era a nossa condição quando o Senhor veio a nós? Nós estávamos, irmãos, ruim na fita. A palavra estava ruim na fita. Então, irmãos, por favor, irmãos, Efésios, irmão, por favor, Efésios, Senhor Jesus, 5:8, nós vamos do 8 a 14, o 8, irmãos, Senhor Jesus, Efésios 8, Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, veja bem, está dizendo aqui, 5:8, está dizendo, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Então, outrora, quem que era eu? Quem que era você? Trevas. O Senhor não fala assim, outra coisa, erais trevas. Então, quem é treva? No contexto aqui, o inimigo.
Então eu era um com ele, embora muitas vezes eu bonzinho assim, mas eu era um com ele. Era a situação quando o Senhor nos encontrou. Como estava, e nós estamos falando a condição, aí está no passado aí, éreis. Então o Senhor nisso, quando eu encontrei e disse sim para o Senhor, eu saí daquela esfera de treva e foi para luz, onde tudo é claro. Qualquer coisa que nós pisamos, eu estou aqui, eu viro aqui, eu já percebo, opa, eu estou desviando o caminho. Opa, eu falei alguma coisa que desagrada ao Senhor. Opa, porque eu estou na luz. Eu era treva. Era. Não é? Então era a nossa condição quando o Senhor nos encontrou. E Ele não foi a nós que fomos a Ele. Ele veio a nós. O Senhor, na pessoa do irmão, o irmão Expedito Lopes, o Senhor foi da minha casa. E o Senhor, para a vida da igreja, o Senhor, através de um programa de rádio, o Senhor falou comigo. O Senhor foi a mim. Ah, é bacana demais, gente. É muito gostoso. E eu estou vendo aqui, esses jovens, eu fui para Jesus com 24 anos. Eu tenho um pouquinho mais de 24 anos, né, irmãos? E vocês estão aqui com essa, né, quanto tempo o Senhor vai poder usar vocês na seara dele? Não é? Essa força toda aí, né? Que maravilha! Você pode andar o dia inteiro, uma hora dessa você está na reunião e ainda sobra energia para fazer mais coisa. Que bom! Mas que bom, com 24 anos eu vim para o Senhor. Aleluia! E eu, na minha experiência, eu ajoelhava em frente a ídolos, imagens. E uma coisa muito infantil, mas fica até cômica, irmãos. Eu ganhei de alguém, eu não sei quem me deu, uma imagem aparecida, aquela que ilumina a noite, um material que ilumina a noite. Como que eu gostava de, às vezes, até falando, não, essa minha imagem, eu não preciso acender a luz para me orar. Eu ajoelhava na beira da cama, punha ela lá, ela ficava iluminando, e eu orava para aquela Senhor, eu estava na frente de um ídolo lá. Ó Senhor, veja bem, né, irmão? A condição que eu estava. Então, éreis. Então, vamos ler o 9. O 9, irmãos. Irmão, aí nós vemos justiça e verdade. E João 14, 6 diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, aí já vem, ele está ensinando o fruto que está na luz. Bondade, justiça. Contrapõe, esse mundo tem, como nós vemos a justiça no mundo? Como que a gente vê? Tem justiça? Não tem justiça. Tem verdade? Não, tem muita mentira. É diferente, tem muita mentira. Muita mentira. E nós fazíamos parte dessa galera aí. Mas nós éramos lá daquela esfera. Agora nós não somos mais dessa esfera. Ó Senhor Jesus. Então, atento a essa palavra, precisa ficar muito forte em nós. Senhor Jesus. Então, o 9, amados irmãos, pode continuar aí. Senhor Jesus. Irmãos, pode pôr, já pôs? Vamos ler? 9. Irmão, será que é 5:9? Porque o fruto da luz consiste em, muito bem, é o 10 mesmo, provando sempre o que é agradável ao Senhor,
aí a gente fala, nós, enquanto com Jesus, tem o velho homem e o novo homem. E muitas vezes, a nossa tendência, irmãos, é voltar para as coisas do velho homem. Situações acontecem, ou muitas vezes a gente retorna àquela malinha que pesa tanto aqui, a gente quer pegar aquela malinha de novo. Então, a gente tem que andar agradável, para viver, para agradar o Senhor. Amém? Amém? Senhor Jesus, vamos ler o 11. Cumpre-se das obras antes. Então, irmãos, aqui, olha o que está dizendo para nós aqui nessa noite. Infrutífero das trevas, porém reprovável. O nosso modo de viver, o nosso modo de falar, o nosso modo de trajar, o nosso modo de tratar as coisas, nós estamos reprovando as obras das trevas, de muita coisa que acontece por aí. E se isso for uma constante na nossa vida, a gente vai ganhando luz, vai ganhando realidade, não é? Isso que vai satisfazer o nosso Senhor. Então, é de muita importância. Senhor Jesus, o 12, por favor. Então, irmãos, aqui é muito forte isso aqui, ó. Existem coisas lá que o povo do mundo fala, que nós não podemos nem repetir. Aconteceu um fato assim, eu não posso, tem tipo de xingamento, tem tipo de palavreado, que eu não posso nem repetir, nem falar. Sabe, está escrito aqui, ó, até o referir é vergonha. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor nos chama e o Senhor fala, porque aqui fala no hino que foi cantado, Ele limpa de impurezas. Ele vai trocando o nosso vocabulário. Não do português para o inglês, não. É a maneira de falar, as palavras que nós falamos no dia a dia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, por que o 12? Não, o 13. Então, remete ao que nós começamos a falar, que eu comecei a falar, né? Quando nós estamos na luz, a gente vê claramente. Opa, eu pisei na bola aí. Opa, não está legal. E a gente não postergar, a gente não deixar para depois. Aquela palavra assim que tenta nunca mais, né? Não vai ter treva. Nunca mais eu vou me referir, eu não vou falar isso, nunca mais. Então, mas a palavra diz para a gente vigiar e orar, andar com cuidado, sabe? Porque como o inimigo, irmãos, ele está insistentemente nos atraindo para o lado dele, ou não está? Está. Tá? E de uma forma muito severa. Então, ele tá querendo atrair para o quê? Para fazer o bem? Não, para nos destruir. E aqui a palavra está nos dando essa direção. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. 14. Pelo que diz. Olha, 14. Dormes? E Cristo te iluminará. Desperta. Então, hoje é um marco na nossa vida. Irmãos, a gente repetidamente, o Senhor nos diz isso. Por exemplo, irmãos, nós temos alimento diário, nós temos no celular que tem uma gama gigante da palavra. Nós temos a nossa Bíblia dentro de casa e
nós fazemos uso dela de maneira que nós devemos fazer? É a mesma coisa, irmão. Se nós não fazemos isso, é a mesma coisa eu aqui em Hortolândia, por aqui é Sabesp. A caixa cheia de água, todo o encanamento, o encanador foi lá, fez tudo, a água está na torneira, e eu estou com a tremenda sede, mas eu não vou lá e não abro a torneira e encho o copo d'água. A água está retida lá, e eu com sede. Não é uma utopia, não é um negócio esquisito? Então, ela está aqui, e nós, irmão, no nosso Brasil, nós podemos, quem que está aí vigiando a nós que nós não podemos ler a Bíblia? Ninguém. Quem parou alguém no caminho para onde você vai, se tem Bíblia aí, daí? Vamos aproveitar a oportunidade, nós não sabemos até quando vai isso. Nós não sabemos. O irmão Bento sabe, irmão? Eu também, o irmão sabe? Esses dias na rodoviária, o guarda da rodoviária estava mandando que o homem fechasse a Bíblia lá, então era proibido. Um menino da TV Novo Tempo, ele teve um processo, porque estava falando alguma coisa, entenderam que não era legal, aí o juiz que jogou a causa, ele contando de púlpito, aí ele entendeu que ele estava falando estrito que estava na Bíblia, e foi tranquilo. Mas teve um caso desse, ele testemunhou de púlpito, ó. Agora, isso pode, hoje não está acontecendo, mas pode acontecer efeito dominó. Aconteceu lá em São Paulo, em Campinas, Sumaré, e vai acontecendo. Pode acontecer ou não pode? Pode. Então, irmãos, vamos aproveitar o tempo que chama hoje. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E aí, irmãos, Gênesis, vamos ler Gênesis 1:18. 1:18. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler, irmãos? São entre então o Senhor, para fazer separação, aí, irmãos, nós somos filhos do Senhor, nós andamos na luz, e muitas vezes, irmão, nós podemos exemplificar na seguinte forma: existem carros, chama híbridos, né? Híbridos, que ele é a combustão, motor a gasolina ou álcool, e elétrico. Então eu posso andar ora na gasolina ou no álcool, ora elétrico. Agora nós não podemos ser isso. Então quer dizer que é treva e luz é luz. Então eu não posso, ora eu estou em trevas, como andando nas trevas, ora eu estou na luz. Eu estou enganando eu mesmo, que aí o carro pode, mas nós não podemos ser híbrido, não é? Senhor Jesus. Então, isso, quem que responde para nós é Tiago 7. Tiago 7, 3:7. Tiago, vamos achar lá, para nós meditar um pouquinho, irmãos? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Deixa eu sintonizar aqui, irmãos, que eu quero ler com os irmãos. Tiago 3:7. Senhor Jesus. O que diz lá, irmãos? Então, o 8. A língua. O 8. Podemos continuar lendo. Irmão, a maledicência
é um negócio tão sutil que, de repente, numa conversa, num bate-papo, e nós bendizemos com a nossa boca, bendizemos, e com a mesma boca nós maldizemos. Olha como que é, irmão. Se nós não precisamos vigiar, se nós não precisamos tomar cuidado. Como é o seu nome? Kevin. Precisa tomar cuidado, não precisa, Kevin? E muito cuidado. Isso aqui é algo passageiro. Não pode ser algo passageiro, irmãos. Não pode ser. Maledicência e com a mesma boca. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O 10. Por favor, irmãos. De uma só. O 11. Acaso? Está o recado, não, está a palavra no nosso coração. Para mim e para você, para nós. Está a palavra aí. Não é? Então, irmão, o Senhor, conforme Ele encontrou, se isto está aqui, irmãos, porque é importante, é necessário que esteja aqui. O Senhor está tratando conosco, Ele está lapidando. Está lapidando, porque Ele quer que nós iremos encontrar com Ele de que forma? Limpo, despido de tudo que não presta. Chegar lá certinho, não é? A importância disso. Ó Senhor Jesus, deixa eu ver se tem mais aqui para a gente estar lendo aqui, irmãos. Senhor Jesus. É o 12, até o 12 que eu pus, até o 12. Sim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós vamos ler, irmãos, agora, Gênesis 1, o 20. Gênesis 1, 20. Viventes, e voe e sob o firmamento dos céus. O 21. Os quais povoam até água, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu, isso era bom. 22. Dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e a terra, as aves. Houve tarde e manhã no quinto dia. Senhor Jesus. Aí, irmãos, ele começa o sexto dia, no 34, por favor, pode pôr 34. Senhor Jesus. Disse também, por favor. Produza animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. O 25. Segundo a sua espécie, e os animais. Isto era bom. Agora, o ponto-chave. O 26, amados. O 26. Também.
rastejam. Então, nós nos detemos um pouquinho aqui. Tenha domínio. Domínio, o Senhor criou o homem para dominar. O homem, nós sabemos, e nós temos aprendido que o homem, Deus criou para que o homem expressasse o Deus na terra. Fosse um canal, porque o Senhor colocou na mão dos homens o domínio. E como nós agora, antes dessa palavra aqui, como que nós iríamos dominar, como nós seríamos da condição que nós estávamos antes de aceitar o Senhor? O Senhor trabalhou em nós, nos lapida, para que a gente possa dominar. Porque é uma utopia, no caso, a gente falar assim para alguém, um incrédulo, ore e vigia. Não tem jeito. Ele não creu no Senhor. Ele tem que ter o Senhor. Você tem que crer. Aí ele pode orar e vigiar. E assim sendo, ele pode ter domínio, porque ele tem condições para dominar. Então aqui volta o que o Senhor fala aqui, que o homem domina. Pronto. O homem domina. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, Senhor Jesus. Então, veja bem o que o Senhor nos deu, o domínio. Aí, mas nós sabemos o que aconteceu. Não é? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, nós vamos ler, Senhor Jesus. 1,18 deixa eu ver aqui, 1,18, não é aqui, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus. 24, Senhor Jesus. 28. Deixa eu ver, 1:31. O 31, amados irmãos. 31. 1:31. Houve tarde e manhã o sexto dia. E então Deus, aqui, irmãos, depois de tudo que ele tinha feito, ele já tinha criado todas as coisas, já tinha tornado adequado tudo, criou o homem, como uma mãe prepara o berço para o neném que chega, acertou tudo, e ele disse assim que era muito bom, não é? Senhor Jesus. E aí no 2, 1 diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O 2:2, por favor, irmão, põe no Gênesis 2:2, por favor. Senhor Jesus. Então, irmãos, por que o Senhor descansou? Veja que de toda a bagunça que tinha acontecido, o Senhor reordenou tudo, criou o homem e ele pôde descansar. Senhor Jesus. Então isso é muito forte para nós. E deve ser forte para nós, né, irmãos? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então aí, irmãos, ele faz Gênesis, nós vamos voltar a ler, Gênesis 1:27. Gênesis 1:27.
Aí agora o Gênesis 2:7. 2:7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então ele diz que formou o homem, depois aqui no 2:7 ele fala como ele fez. Que o Senhor fala que ele tomou do pó da terra e depois ele fez como ele fez, e aí ele fala no 2:7 como ele fez, não é? Ó Senhor Jesus. Então agora nós vemos Senhor Jesus. Deixa eu ler para os irmãos aqui. Deixa eu ver se eu vejo aqui. No 2:21, Senhor Jesus. O 22. E disse o homem: essa afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Então aqui, irmãos, é algo bastante sério. Aqui, homem e mulher, um casal, porque ele diz que crescei e multiplicai a terra, multiplicai. Então, essa é uma sequência, é algo que o Senhor fez numa normalidade. O que ultimamente o inimigo está fazendo? Ele está pondo, não é novidade para nenhum de nós. Homem, casal, homem, mulher, mulher. Ele está batendo de frente com o Senhor. Oh, meu Deus! Ele parou de encher a paciência? Não. Veja bem o que ele fez. Aqui está claro como ter um casal. E ele está mudando a natureza. E nós não podemos aceitar isso. Não podemos, quem tiver ou ele muda o pensamento, ou nós não continuamos junto com ele. Ele está mudando as coisas. Não é, irmãos? Muito sério isso, não é? Então, veja como está. E o Senhor, homem e mulher, Senhor Jesus, né, amados irmãos? E, amados irmãos, Senhor Jesus, e deixa eu compartilhar mais um pouquinho com os irmãos aqui. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos, irmãos, que tudo estava arrumado. O homem, aí, de repente, irmãos, no capítulo 3 de Gênesis, o inimigo atacou novamente. O homem caiu. Entregou o domínio dele para o inimigo. Logo depois, veio o primeiro homicídio na terra. Veja bem, irmãos. Ele não parou o ataque aí. Daqui a pouco, veio a corrupção na terra. Que aí Deus determinou, vou acabar com esse povo. E o Senhor, através de Noé, aquela arca, o ataque continuou. Então, irmãos, e por que o Senhor nos deu a palavra nesse jeito? Porque dando um zoom desse tempo, até nós, que somos os trabalhadores de última hora,
ele para de atrapalhar? Não. Não. Então, quer dizer, nós temos que buscar o Senhor de uma maneira muito forte para não ser tragado. De uma maneira muito séria, amados irmãos. Ele não para de atrapalhar. Agora, se nós estamos na luta, como nós compartilhamos no começo, nós vamos perceber que ele perceber a artimanha dele. Fala, não, show para você. Eu vou fazer a vontade, o que agrada o meu Deus, o meu Pai, o meu Salvador. Show para você. E orar, vigiar a todo tempo. Que quando quando ele vir os ataques dele, ele não vai conseguir nada. Mas nós precisamos estar vigiando e para que ele não ponha a minhoquinha na nossa cabeça. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor.